Boa noite, tudo bem? Eu me chamo João Paulo e esse aqui é o blog Saldo da Rodada. O blog que de rodada em rodada, o Campeonato Brasileiro da Série A de 2020 fará um comentário sobre o desempenho dos 20 clubes que pertencem à Série A. Vamos lá? A rodada foi marcada por 6 clubes que venceram dentro de casa. O Corinthians, que venceu o São Paulo por 1-0. O Flamengo, que venceu o Santos por 4-1. O Palmeiras, que venceu o Bahia por 3-0 no sábado. O Internacional, que venceu o Botafogo por 2-1. Tivemos também outros 2 jogos, daqui a pouco eu me lembrarei deles. O Atlético Goianiense foi um dos visitantes que venceram na rodada, uma rodada que teve apenas 2 vitórias de visitantes. Por coincidência, os dois são atléticos, o Atlético Goianiense e o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ganhou do Atlético Paranaense por 1-0, gol de Eduardo Vargas. E o Atlético Goianiense, surpreendentemente, venceu o Ceará em Fortaleza por 2-1. Dos outros jogos, aconteceram também 2 empates na rodada. Goiás e Grêmio, 0-0. E o Clássico Carioca, Vasco 1, Fluminense também 1. Foi uma rodada com algumas mudanças de tabela. E uma das coisas mais impressionantes, lembrei, um dos times que está surpreendendo muito, e eu falarei para vocês depois o porquê disso, é o Red Bull Bragantino, que venceu o Fortaleza em casa por 2-1. Olha aí, mais um mandante dos que eu tinha falado antes. Foram 6. O Corinthians, o Red Bull Bragantino, o Palmeiras, o Internacional, o Flamengo. Tá faltando um, né? Outros 2 jogos com vitórias de visitantes, o Atlético Mineiro e o Atlético Goianiense. 2 empates, Goiás e Grêmio, e Vasco e Fluminense. Os artilheiros, nessa vez, meio que passaram em branco. O Thiago Galhardo não fez nenhum dos gols, ele que é o artilheiro do campeonato, seguindo de perto pelo Marinho, que não jogou contra o Flamengo e não jogará a próxima partida. Ele está numa lista com vários jogadores que estão suspensos para a próxima rodada. Uma rodada que pode definir muita coisa. Mas eu quero falar sobre 3 tópicos diferentes para você que assistirá esse vídeo onde você quiser, na sua casa, no seu apartamento, enfim, onde estiver. São 3 níveis: parabéns, sinal de alerta e perda total. Parabéns será dado para aqueles times que fizeram de 11 a 15 pontos. E nesse quesito está o São Paulo, que apesar da derrota para o Corinthians na Arena Neoquímica por 1-0, foi o primeiro colocado. Não é à toa que está na liderança. Tem 12 pontos dos últimos 15. Outros times que merecem atenção são o Grêmio, que está na Libertadores, está brigando para subir na tabela do Brasileiro, e o Red Bull Bragantino, que surpreendentemente dos últimos 15 pontos fizeram 11.
No nível mediano, vamos colocar alguns times, tais como Flamengo, Palmeiras, que fizeram 10 pontos. Lá está também o Fluminense, o Ceará, que fizeram menos pontos. Tem também o Atlético Goianiense, que conseguiu uma vitória importantíssima fora de casa. Pela minha memória, é a segunda vitória que esse time de Goiânia consegue sobre um possível adversário direto na luta pelo rebaixamento. E sempre fazendo gol no final do jogo. Alguns clubes, infelizmente, independente da sua posição, estão na situação de perda total. O sinal de alerta é para quem fez de 6 a 10 pontos. Perda total é para quem fez de 0 a 5 pontos. E alguns clubes, especialmente na zona do rebaixamento, se encontram ali. É o caso do Vasco, que fez apenas 4 pontos. O Vasco fez apenas 3 pontos. O Bahia, que fez apenas 3 pontos. O Sport, que venceu o Coritiba ontem por 1-0. Aí, o outro resultado, me lembrei, a vitória do Sport sobre o Coritiba, gol de Thiago Neves, vitória importantíssima para a manutenção do trabalho do técnico Jair Ventura, e que deu ao senhor Rodrigo Santana a demissão dele após 11 jogos sem nenhuma vitória. Um aproveitamento horrível, diga-se de passagem. Fez apenas 1 ponto. E o caso pior de todos é o do Botafogo, que não fez nenhum ponto dos últimos 15. Há 7 jogos, não sabe o que é pontuar no campeonato. Será que há chance de reverter esse quadro? Especialmente os clubes cariocas, que estão em situação muito delicada. Vasco e Botafogo, especialmente. Porque ambos, além de estarem na zona do rebaixamento, são clubes que têm menos vitórias em relação aos seus principais concorrentes. O Botafogo tem apenas 3 vitórias. O Goiás, que empatou com o Grêmio 0-0, tem 4 vitórias já. Sendo que a última foi em cima do Palmeiras, por 1-0, há 3 rodadas atrás. O Vasco tem 6 vitórias apenas, contra 8 de Sport e do Bahia, principais concorrentes na luta contra o rebaixamento. Será que há esperança para esses clubes? E você? O que você acredita? Será que os 4 clubes que estão lá embaixo, Vasco, Coritiba, Goiás e Botafogo, não conseguirão sair da zona da confusão? E os times que estão lá em cima, será que se manterão lá no topo da tabela? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Amanhã, no caso, quarta-feira, teremos já a 26ª rodada, com 2 jogos. Atlético Goianiense e Fluminense, no Antônio Ascioli, em Goiânia, Goiás, e São Paulo e Atlético Mineiro. São 2 jogos muito importantes. E nesse campeonato brasileiro, que se você ganha 3 jogos, você sobe bem. Mas se você perde 3 jogos, a chance de você ir lá para baixo é muito alta. Gostou desse vídeo? Se você gostou,
dá um joinha, deixa o seu like. Eu me chamo João Paulo e essa é a comunidade Saldo da Rodada. Forte abraço e até a próxima.